Olá, pessoal! E estamos aqui no GeoGebra mais uma vez para estudarmos a função seno, que será a função que vai associar a cada número real o seno de x. Mas como assim, professor? O seno de um número real vai ser no mesmo sentido que nós estudamos lá nas demais voltas do ciclo. Você vai considerar um ponto do ciclo que tem um arco igual a x e então considera o seno desse ponto. Aqui eu trouxe o exemplo e vou fazer esse P deslocar na circunferência toda. E vou colocar esse P', que é justamente o seno desse ângulo, que seria o comprimento do arco da origem até esse P. Vou fazer aqui esse P se deslocar e observe o que acontece com o seno desse valor. E então o gráfico da função seno vai sendo formado. Agora está voltando. Aqui eu considerei apenas uma volta no ciclo, mas como nós vimos, poderia fazer isso para qualquer número real. A diferença é que esse ponto P faria mais de uma volta aqui no ciclo. E de maneira geral, o gráfico da função seno é esse que está aqui completado em verde. Observe que essa parte aqui que está em destaque, ele foi copiado e colado mais na frente, tanto à frente quanto atrás. E eu tenho algumas perguntas a respeito desse gráfico. A primeira pergunta é: essa função é periódica? Vocês conseguiriam me dizer a partir de qual ponto começa a se repetir? Observe que, inicialmente, quando o ponto P está na origem, o seno de 0 é 0, e ele vai dar a volta completa e o seno vai mudando de valor. Só que quando chegar no zero novamente, que ele começar a dar outra volta, o valor do seno vai se repetir, porque ele vai passar exatamente pelos mesmos pontos de antes. Então essa função sim é periódica e o período dela é 2π, que é justamente o comprimento dessa circunferência. Você pega esse pedaço e copia mais na frente várias vezes. De maneira geral, o seno de x vai ser igual ao seno de x mais 2π. Essa função é injetiva? Essa função não é injetiva. Por exemplo, quanto é o seno de π? O seno de π é 0. Quanto é o seno de 2π? É 0 também. Então, dois valores diferentes, deu imagem igual, então não pode ser injetiva. E ela é sobrejetiva? Por exemplo, em algum ponto a imagem deu 2? Não. Observe que a imagem está no intervalo de -1 até 1, que é justamente os valores mínimos e máximos da função no ciclo. E onde essa função é crescente? Observe que a função começa a crescer do 0 até o π sobre 2, depois decresce até o 3π sobre 2, depois volta a crescer até 2π. E vai se repetir esse processo nos demais intervalos. E onde essa função é crescente? Nós já até respondemos essa. E quais são os zeros dessa função? Onde é que vai dar zero? É onde encontra o eixo x, é justamente os valores onde o seno de x dá zero, que é onde π, 2π, 3π, ou seja, nos múltiplos inteiros de π. E essa função é par ou é ímpar? Será que faz sentido falar de paridade aqui nessa função? O que vocês acham? Quanto é, por exemplo, o seno de π? O seno de π deu 0. O seno de menos π deu 0 também. E o seno de π sobre 2? Deu 1. O seno de menos π sobre 2 deu menos 1. Então, par a gente já sabe que não é. Até agora está mostrando ser uma função ímpar. Será que é ímpar? Ela vai ser uma função ímpar. Inclusive, como tarefinha de casa, eu gostaria que vocês provassem isso. Qual é o valor máximo e o valor mínimo dessa função? Eu até já tinha comentado. O valor máximo é 1 e o valor mínimo é 1. Tem vários pontos que atingem o máximo e o mínimo. Eu espero que tenha entendido, eu espero que tenha gostado. Em breve continuaremos falando da função seno, abordaremos mais coisas ainda a respeito. Bons estudos, até a próxima aula.